Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre herança genética. Então, abre a apostila aí na página 38 para a gente poder começar, né? Então, a herança genética é alguma coisa que vem, né, dos nossos pais, como já diz herança. Então, os seres vivos, como nós conhecemos, eles são bem semelhantes, apresentam, né, semelhanças em questão de organização celular, metabolismo, material genético e a capacidade de reprodução. Então, a reprodução ela vai permitir que os seres vivos gerem descendentes semelhantes a eles, né? Não idênticos, mas semelhantes, para poder dar continuidade à nossa espécie. Então, essa transmissão de informação biológica entre os organismos garante que as suas características biológicas sejam passadas de geração para geração, caracterizando então o que a gente chama de hereditariedade. Então, as informações que vão determinar nossas características estão contidas no nosso material genético, que vai estar localizado no núcleo das nossas células. Então, todos os seres vivos têm material genético e se reproduzem. Então, eles transmitem as suas características genéticas, né, expressando o que a gente chama de hereditariedade. Então, ele passa as suas características genéticas para os seus filhos. Então, mesmo que os tipos de reprodução sejam diferentes entre as várias formas de vida que nós temos, tem essa passagem de material genético. Então, independente se a reprodução seja sexuada ou assexuada, eles estão passando seu material genético, tá? Então, na maioria dos casos que nós temos, acontece a reprodução sexuada. Então, a reprodução sexuada ocorre pela união dos gametas. E nesse tipo de reprodução, a variabilidade genética é bem maior. Então, a variabilidade genética é grande. Então, quer dizer que essa diferença entre todos os seres vivos acontece, né, igual os seres humanos, por exemplo. Nem todos os seres humanos eles não são iguais. Eu não sou igual a minha mãe, não sou igual ao meu pai, mas eu tenho semelhanças, né? Algumas características que lembram eles, porque eu carrego deles o material genético. Então, os gametas masculinos e femininos, que são as células sexuais, né? Células reprodutoras, elas apresentam metade do material genético em relação às outras células do nosso corpo. Então, o espermatozoide e o ovócito, ele vai carregar somente metade do material genético, tá? Então, o espermatozoide vai carregar metade do material genético do pai e os ovócitos metade do material genético da mãe. Quando se encontram e ocorre a fecundação, juntam essas metades, né? E formam o material genético por inteiro, né? Um número completo. Então, eles vão herdar características tanto do pai quanto da mãe. Então, esse processo vai acontecer com animais, vai acontecer com plantas, né? E com nós, seres humanos. Então, o que é esse material genético? Então, esse material genético ele é constituído por moléculas de ácidos nucleicos. Então, essas moléculas de ácido nucleico, a gente chama elas de DNA, que tem na maioria dos seres vivos, e RNA, que possuem alguns vírus. Então, é o ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, e o ácido ribonucleico, que é o RNA, né? Então, o DNA é aquele que vai ter as informações necessárias para que as células se diferenciem. Então, para as células fazerem cada um o seu papel. Então, essas células, elas vão se organizar em tecidos de acordo com as suas funções. E esses tecidos vão formar os nossos órgãos, que vão ter funções específicas, né? Para poder determinar a característica de cada organismo. Então, cada ser vivo é único. Cada ser vivo, ele pode ter características muito semelhantes, mas eles são únicos, né? Não existem idênticos a não ser os gêmeos monozigóticos. Então, o DNA, ele vai ser organizado em pequenos trechos, que a gente chama esses trechinhos, né, vários pedacinhos de genes. Esses genes, eles são capazes de determinar a síntese de proteínas. O que é isso? Capazes de determinar a produção das proteínas. Cada gene tem um código específico para cada proteína, né? Para cada tipo de proteína. Então, cada pedacinho vai produzir um tipo de proteína diferente. Então, essas proteínas elas podem se unir a outras para poder definir algumas características exclusivas dos seres vivos. Ou também essa união pode não acontecer.
Nos organismos eucariontes, que são aqueles que têm o núcleo, né, delimitado por uma membrana, aquele que vai separar o material genético do resto da célula, há mais de uma molécula de DNA no núcleo dessas células. E cada uma dessa molécula pode se associar a uma proteína e formar o que a gente chama de cromossomos. Então, a estrutura química do DNA é formada por unidades menores, que a gente chama elas de nucleotídeos, que elas são ligadas em 2 filamentos interligados, que a gente forma uma estrutura de espiral, que a gente chama ela de dupla hélice. Então, o que são esses nucleotídeos? Você já deve ter ouvido falar, até eu mesmo já falei para vocês. Nós temos adenina, citosina, timina e guanina. Então, lembra aquela regrinha? Agnaldo Timóteo e Gal Costa. Então, a adenina sempre vai se ligar à timina. E a guanina sempre vai se ligar à citosina. Isso vai acontecer no DNA. Adenina, timina, guanina e citosina. Então, são os 4 tipos de nucleotídeo que nós temos. E eles vão formar 2 filamentos, né, ligados como se fosse uma ponte. Então, nós temos aqui, ó, DNA no núcleo da célula. Nós temos esses cromossomos. Esse DNA associado às proteínas, né? Então, pegou o DNA, juntou com proteínas, formei o meu cromossomo. Cada pontezinha dessa, tá vendo? Cada tracinho desse são os nucleotídeos, né? Então, cada segmento do DNA formam os genes. Então, é como se, vamos supor que o azul é a adenina. Ele vai estar sempre ligado ao amarelo, né? Que é a timina. E assim por diante. Então, forma essa ponte de dupla hélice em espiral. Então, em cada... Aí aqui embaixo tem até, ó, adenina, citosina, guanina ou timina. São os 4 nucleotídeos que nós temos, né? Para formar uma base nitrogenada. Então, a junção das 2 fitas de DNA vai ocorrer por meio dessas ligações químicas. Então, eu sempre vou ligar a timina, né, a adenina com a timina, e sempre vou ligar a guanina com a citosina. Então, essa combinação é o que a gente chama de DNA. Então, ele vai expressar, né, a síntese de proteína pelaquela célula. Então, a ordem que os nucleotídeos estão dispostos no DNA é o que vai fazer uma molécula de DNA seja diferente da outra. Então, a minha ordem aqui, né, da minha ligação dessas bases nitrogenadas é diferente da de vocês. Então, cada pessoa, cada ser vivo tem uma ordem. Então, isso faz diferenciar um DNA de outro. Cada uma tem a sua estrutura, né? Então, a estrutura é única para todo mundo. Única para todo mundo, ó. Única para cada pessoa. Então, cada indivíduo tem a sua estrutura de DNA. Depois disso, nós temos o RNA. O RNA é um ácido que está relacionado nas células eucarióticas também, né? E ele também é responsável pela produção de proteínas. Ele é produzido lá no núcleo das células a partir do DNA. Então, o RNA ele vem do DNA. Por que ele vem do DNA? O que vai mudar nisso aí? Nós temos aqui, ó, essa molécula, né, essa em espiral das bases nitrogenadas aqui formando de dupla hélice. A gente chama isso até de 5 linhas, 3 linhas, tá? Formando o meu DNA, certo? Quando eu quero formar o meu RNA, o que vai acontecer? Eu vou mudar a minha sequência de bases nitrogenadas da seguinte forma. Vou continuar com a citosina, com a adenina, com a guanina, mas eu vou retirar a timina e vou colocar no lugar dela a uracila. Então, ele vai formar, né, sua estrutura de nucleotídeos igual aqui no DNA, com 2 diferenças. Aqui nós temos uma fita dupla, então nós temos uma dupla hélice. No RNA nós temos apenas uma fita, não teremos essa dupla não. Vai ser uma fita simples, né, sem esse pedacinho aqui de baixo. Então a gente retirou, não vai ter ligação. Mas aonde tiver, ó, a timina aqui é o roxinho. Então aonde tiver o roxinho da fita que eu estou usando, eu vou tirar essa timina, eu vou colocar no lugar dela a uracila. Então depois, para poder se ligar, para poder fazer a síntese de proteínas, né, os outros RNA que nós temos, eu vou fazer essa ligação da uracila com a adenina, né, quando for acontecer a formação de uma nova proteína. Então, ó, daqui eu tinha 2 fitas, agora eu tenho uma fita só, uma fita simples, e no lugar da minha
timina, eu coloquei a uracila. Então, são diferenças entre o DNA e o RNA. Então, eu mudei minha fita para uma só, simples, e tirei a timina e coloquei a uracila no lugar. Então, para que essas informações que estão contidas lá na molécula do DNA dentro do núcleo das células possam ser produzidas, possam, né, virar proteínas, é a partir de um trechinho do DNA. A gente pega um pedaço dele, que é o que a gente chama de gene, e uma molécula de RNA que vem com a receita da proteína. Então, eu peguei esse pedaço aqui da fita e vou grudar ele numa molécula, num pedacinho lá do meu DNA. Então, eu pego essa fita simples do RNA e grudo ele lá num pedaço, num gene, né, do meu DNA. Assim, essa informação que tem aqui no RNA vai ser traduzida, né? Então, a gente fala até que tem o RNA transportador, né, o RNA mensageiro, porque ele vai traduzir essa mensagem em um ribossomo e vai falar uma estrutura básica, vai formar, né, uma estrutura básica de uma proteína. Então, em alguns vírus não existe DNA. É uma informação que é ausente e as informações genéticas, elas estão no RNA, tá? Existem alguns vírus, até por isso que eles não são considerados seres vivos. Tem alguns vírus que não são considerados seres vivos por esse motivo, por não apresentar essa informação genética no DNA, e sim no RNA. Aqui nós temos uma experiência, não vai dar pra gente fazer agora, mas daria pra gente poder ver um pouquinho da molécula de DNA. Na próxima aula, deixa eu ver se é isso mesmo. Isso mesmo. Na nossa próxima aula ao vivo de quinta-feira, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o DNA, sobre as divisões celulares que acontecem desse DNA, né? Falar um pouquinho sobre mitose, sobre meiose. E vamos aprendendo com calma essa matéria de genética que é muito legal, muito interessante, tá bom? Beijos e até mais, gente!